Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 22. 1 Coríntios 15, 22. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Primeira Coríntios 15, 22 fala assim: porque assim em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Jesus. Aleluia. Vamos ler de novo. Porque assim em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Jesus. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, nós vimos em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que é que todos em Adão morrem? É porque Adão pecou, é porque Adão errou o alvo. Nós sabemos, queridos, que lá no Éden, quando Deus colocou o casal lá, no jardim do Éden, para desfrutar de tudo que tinha, uma recomendação ele fez: olha, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente ali que ele foi. O alvo de Deus é que ele comesse de todas as frutos de todas as árvores, e também comesse o fruto da árvore da vida, que aponta para Jesus, que simboliza Jesus ali no Éden. O homem tinha toda a glória de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando ele errou, quando ele pecou, ele perdeu esse brilho, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele lá no Éden. E o mais interessante, olha aqui para mim, o mais importante é que Deus disse para Adão: olha, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. E Adão comeu, só porque ele não caiu duro lá na hora. Morte para Deus é quando perdemos o vício, a glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos, a glória de Deus é Jesus. O que Deus queria era que ele acertasse o alvo, comesse da árvore da vida, mas ele fez exatamente o contrário. Primeiro a serpente enganou a mulher, e depois Adão veio por livre e espontânea vontade e comeu ali também. Ele errou o alvo, ele pecou. Então pecar é errar o alvo. Deus tem um plano, um propósito, um alvo para as nossas vidas. É que nós tenhamos a vida de Deus dentro de nós. É que nós recebamos a Jesus hoje como Senhor e Salvador e nos transformamos em filhos de Deus, de simples criatura que carregamos o pecado conosco, a semente do pecado, porque nós somos descendentes de Adão. Adão é chamado de nosso pai. Adão é chamado de nosso pai. Ele é o pai da humanidade, pai dos homens e mulheres que nascem na terra. Quem aqui é terreno? Levante sua mão e diga: eu sou o terreno. Tem algum marciano aqui também? Planeta Marte? Teve alguns irmãos que ficou com medo de falar que é terreno. Irmãos, se nascemos na terra, somos da terra. Sim ou não? Não fica com medo não, irmãos. Quem aqui é terreno? Levante sua mão. Melhorou um pouquinho. E aí, tem alguns que estão meio cabreiro ainda. Ai, Deus. Então, Adão é o pai da humanidade. E aqui Paulo dizendo, explicando para a igreja de Corinto, porque assim, em Adão todos morrem. Se somos descendência de Adão, nós estamos sujeitos à morte.
E morte para Deus é separação, é distanciar de Deus, que é a verdadeira vida. O que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a... Mas não é a vida biológica, é a vida zoe, é a vida de Deus, é a vida eterna. Jesus estava dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a verdadeira vida, a vida de Deus. Porque nós estamos presos nós estamos presos na vida biológica, natural. Rosemir morreu, o que você entende por isso? Parou de respirar, caiu duro, chama a funerária, taca num caixão e enterra, porque senão no outro dia já está fedendo. Somos pó e vamos voltar para o pó. Estou falando eu, mas vocês também, tá? Tem gente rindo e tal. Porque em Adão todos morrem. Então Adão morreu espiritualmente, porque ele ainda viveu uns 900 anos. Tá? Então, queridos, ele não caiu duro ali na hora. Mas Isaías 59 diz que os nossos pecados nos faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus, a verdadeira vida. Mas quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Deus, a zoe, a vida eterna, entra dentro de nós. Entra no nosso espírito. E você passa a ser um adorador. Porque o verdadeiro adorador que Deus procura, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Não é só cantar, não é só de boca, queridos, é em espírito e em verdade. Nós só adoramos a Deus no nosso espírito. A pessoa que não converteu de fato e de verdade, mesmo que frequente igreja, ela canta com a boca. Foi o que Deus disse para o povo de Israel: olha, vocês estão me cantando ou me louvando com a boca, mas o coração está longe de mim. Só consegue adorar a Deus. Por que Deus procura adoradores? É porque não tem muitos. Só duas coisas Deus procura na terra. Ele procura os fiéis e procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele procura, é porque é escasso. É porque são poucos. Não tem muita gente fiel a Deus. Mesmo se convertendo, mesmo frequentando uma igreja. Sabe, queridos, esse é o grande problema do homem. Então Adão é o nosso pai. Deixa eu te contar uma coisa. Por que todos em Adão morrem? Se ele é o pai da humanidade, alguém aqui escolheu o seu pai? Pai a gente não escolhe. Tem gente, eu não concordo com isso, é uma injustiça. Aparentemente é. Não é verdade? Você tem alguma coisa a ver com Adão, lá no Éden, na mancada que ele deu, o alvo que ele errou? O alvo dele era comer a árvore da vida. Ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu tenho com isso, pastor? Você só tem que ele é o seu pai. Ele é o pai da humanidade. O seu pai, que fabricou você, juntamente com a sua mãe, é descendência de Adão. Então você também é descendente de Adão. E se em Adão todos morrem, se ele pecou, todos nós pecamos. Infelizmente. Mas a Bíblia chama Adão de o primeiro Adão e chama Jesus do segundo Adão. Olha o que o texto diz. Porque assim em Adão todos morrem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós recebemos a vida, a zoe, a vida eterna, a vida de Deus, somente em Cristo. Não é frequentando igreja, não é sendo bonzinho, não é fazendo caridade,
não é pagando penitência. Só somos vivificados quando aceitamos a Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque tem muita gente que acha que é fazendo penitência, indo de a pé daqui para Trindade, e mais um punhado de coisa. Tem gente que acha que é praticando caridade, sendo bonzinho, distribuindo pão, leite, café e cesta básica. Isso nunca salvou ninguém e nem vai salvar. Só temos vida, só somos vivificados em Cristo. Amém, queridos? João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Somos vivificados somente em Cristo, aleluia. E Jesus, ele não é pai. Pai é Deus. O pai da humanidade é Adão. E o nosso Pai celeste é Deus. Jesus é chamado de o noivo. O noivo da igreja. Consequentemente, se torna o noivo. Se torna o quê? Marido. Quando Deus falou para Israel, vocês são meu povo, eu sou o seu Deus. Deus fala para eles, lá em Oséias, eu sou o seu marido. O provedor, o que sustenta. Então Jesus, querido, ele é chamado de o noivo, ou o marido. Agora, deixa eu te falar, marido você escolhe, sim ou não? Se escolheu mal, já é, aí já é problema seu. Ah, foi Deus, não tem nada com isso, você escolheu. Você escolheu sua mulher, você escolheu seu marido. Não adianta reclamar. Agora é tarde. Então, queridos, mas uma outra coisa que eu preciso ver com vocês, para entendermos esse texto de Romanos. A morte espiritual é um fato, é real. Em Adão, todos morrem espiritualmente. Morreram espiritualmente em Adão. Então nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Temos uma vida biológica normal, né? Nascemos, bebê, crescemos, ficamos bobo, casamos e fazemos mais filhos, aí é mais bobo ainda. E vai, por aí vai. Vamos pular isso aí, porque tem gente que não concorda comigo. Estou brincando, tá, irmãos? Casamento é uma benção. Entre aspas. A morte espiritual, então, ela é um fato. Agora, essa morte espiritual, ela tem dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você pode escolher Jesus como noivo, como marido, para ir morar com ele no céu. Quem casa, quer casa. Quem tem marido, quer casa. Quem tem mulher, também quer casa. Jesus falou, olha, eu estou indo para o céu e vou preparar lugar, vou preparar morada, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, queridos, só que essa vida eterna, tanto do lado bom, que é ir para o céu, quanto ir para o inferno, que foi preparado para o diabo e os anjos, Deus não preparou o inferno para o homem. Mas o diabo tenta arrastar o homem para lá a todo custo. Agora, isso aí, queridos, é opcional. Você pode escolher para onde você quer ir. O céu é um lugar fantástico. É onde Deus habita. O inferno é onde o diabo está, com toda a sua corja de rebeldes, que se rebelaram contra Deus. Sabe, amados, Jesus disse, olha, tem gente que acha que lá no céu nós vamos ficar voando igual fantasminha, não tem nada disso.
E lá no inferno também. Jesus falou, lá vai ter choro e ranger de dentes. Tentadura esfregando, ai, por que eu não ouvi o Rosemir aquele dia? Por que eu continuei rebelde, agora eu estou aqui, oh dia, oh azar, oh morte, não vai falar oh vida, oh morte. Vai ranger os dentes, alguns de arrependimento, tarde demais. Porque existe um meio de ir para o céu, é nos arrependermos dos nossos pecados. É reconhecer que somos descendência de Adão e já nascemos em pecado. Ninguém ensina nada errado para a criança, ela já nasce sabendo. Por quê? Porque é semente de Adão, é descendência de Adão, e em Adão todos morrem. Morrem fisicamente e morrem espiritualmente. Jesus, como homem, ele passou por isso. Ele passou pela morte física, mas como não havia pecado, como ele era perfeito, como perfeito é o nosso Deus, como ele não cometeu nenhuma gafe, como ele não foi rebelde em momento algum na vida dele, nem na hora do sufoco lá no Getsêmani, ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele disse, Senhor, tem plano B? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, cálice amargo, cálice de dor que ele passou na cruz. Cuspiram nele, coroa de espinhos. Foi terrível o sofrimento. Assiste o filme Jesus do Mel Gibson, você vai ver o que é sofrimento. Terrível, terrível. Aí Jesus disse, tem plano B? Pediu os discípulos, orem aí por mim, que eu vou orar ali, porque os capeta, o pecado, a pressão, ele suou sangue, irmãos, de tanta pressão. Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim. O que Deus falou para ele? O plano é esse, não tem plano B, só tem o plano A. Quando ele entendeu que não tinha plano B, e que aquilo ali era a vontade de Deus, ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz, diz a Bíblia. Ele fez a vontade do Pai, tinha que acontecer. Porque ali na cruz, ele morreu no meu e no seu lugar, miseráveis pecadores que somos, sujeitos ao erro, sujeitos a errar o alvo, a nos enganar, e sermos enganados pelo diabo. Mas ele nos amou tanto, que hoje nós podemos ser vivificados em Cristo. Nós que nascemos mortos, a pessoa sem Jesus, mesmo frequentando igreja, mesmo fazendo caridade, mesmo sendo bonito, mesmo sendo bonzinho, feio, branco, preto, cor-de-rosa, amarelo, mameluco, seja o que for. Sem Jesus, ele vai para o inferno, ele morre a morte eterna, a separação definitiva de Deus. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Pela morte biológica, nós podemos passar, porque Jesus passou. Só com um detalhe, ele venceu a morte. E se ele venceu em Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Então, queridos, essa morte espiritual é um fato, só porque você pode escolher. Pelo menos quem está aqui hoje, se for para o inferno, eu lavo as mãos. Eu estou tranquilo, porque eu avisei. Porque eu estou avisando. Queridos, para não morrermos em Adão, para sermos vivificados em Cristo,
Jesus pagou o preço na cruz. É a Sexta-feira Santa que comemora por aí. O que é que Jesus fez por mim? A Bíblia diz que ele, ali na cruz, ele nos redimiu. O que é isso? É a redenção feita por Jesus. Deixa eu te explicar. É quando uma pessoa que tem dinheiro, presta atenção, vai no mercado de escravos, vai lá e olha os escravos e fala: quanto custa esses escravos? Eles ficam em 10 mil reais. O cara saca do bolso, paga, compra todos eles, traz para cá, pega uma carta de alforria e entrega na mão de cada um deles. Vocês estão livres, eu comprei vocês, agora vocês pertencem a mim, e porque vocês pertencem a mim, eu estou dando uma carta de alforria para todos vocês. Toma, vocês são livres a partir de agora. Isso chama-se redimir, isso chama-se redenção. Colossenses 2, 14 e 15, fala que Jesus pegou o escrito de dívida que constava contra nós, que estava na mão do diabo. Ele pegou esse escrito de dívida, pagou o preço, morrendo no nosso lugar. O salário foi isso, foi a morte. Ele pagou o nosso preço. É o que valíamos ali. Ele entregou a sua vida no nosso lugar para nos vivificar. Ele cancelou, diz Colossenses 2, 14 e 15. Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, que estava na mão do diabo. Ele nos redimiu. Redenção é o mesmo que resgate. Ele nos resgatou, diz Paulo, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Aleluia. Ele pagou o preço. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. Foi isso que Ele fez com a sua morte lá na cruz. Mas, presta atenção numa coisa. A nossa salvação é na graça, pela graça. Não é de graça, porque Jesus pagou o preço, de graça para nós. Nada que você faça vai pagar a sua salvação. Mas eu quero que você entenda nesta noite que o preço foi alto, foi a morte de Cristo na cruz. Foi espezinhado, coroa de espinho, chutado, cuspido no rosto, desprezado, diz Isaías. O castigo que era para nós, Ele levou ali na cruz. Não é de somemos importância, tem gente que não dá a mínima para isso. Mas o que Deus espera de mim, Deus espera, Ele nos resgatou, mas Ele quer também algo em troca. A coisa não é bagunçada assim. Ele espera a responsabilidade da nossa parte. Ele espera a nossa santificação, a nossa separação para Deus. É isso que Ele espera. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz, presta atenção, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem vai ver aqui e nem vai ver no céu, se você não seguir a paz. O castigo que estava sobre nós, irmãos, quando Adão pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Quando nós nascemos, nós já nascemos amigos do diabo e inimigos de Deus. Porque o homem sem Jesus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Nós somos inimigos de Deus quando estamos vivendo no mundo. Crente mundano
Crente que não segue as regras, crente que não se separa, que não se santifica, se torna inimigo de Deus. Onde você arrumou isso, pastor? Carta de João: quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, porque o mundo, o príncipe desse mundo, chama-se Satanás, o diabo, o acusador dos irmãos. Se você não sabia disso, hashtag presta atenção. Se fomos resgatados, se éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Se estamos em Cristo, vivificados em Cristo, agora podemos ser chamados de amigos de Deus. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Foi o que Jesus chamou Judas quando ele o traiu. Ele disse: amigo, por que você está fazendo isso? Era amigo, discípulo, apóstolo, escolhido por Jesus, e o traiu. Mesmo assim, dá uma lida lá nos evangelhos, Jesus o chamou de amigo. E ele foi lá e entregou Jesus por algumas moedas de prata. Muitas vezes, o Espírito Santo, que é chamado amigo, companheiro leal, amigo fiel, muitas vezes nós o traímos por pouca coisa, pelas coisas do mundo, que o mundo oferece. Então o que Deus espera de nós? Seguir a paz, que agora temos paz com Deus, e a santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Pastor, quem é santo ainda peca? Peca. Mas peca por acidente e não por hábito. Se continuarmos no hábito do pecado, você já não é mais santo. E a Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. Quando Deus olha para mim, e quando Ele olha para você, que foi vivificado em Cristo, que estava morto nos seus delitos e pecados, aceitou a Jesus, e vai se separando, e vai vencendo as tentações, porque Deus vai te dando graça, força, Deus vai te limpando, através da palavra. Quando lemos a palavra, com disposição de praticá-la, não apenas de entender, eu estou lendo a Bíblia para ter um conhecimento intelectual, isso não vale nada para mim nem para você. Paulo diz, olha, todo o meu conhecimento intelectual, e olha que Paulo era fera. Ele diz, todo o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo dos anos. Paulo ele falava várias línguas, ele conhecia o Velho Testamento de cabo a rabo, decorado. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre daquela época. Ele diz, todo o meu conhecimento eu tenho como nada, como esterco, isso não vale nada. Pela graça e pela glória de Deus que eu tenho agora. Pela presença e o poder de Deus que eu tenho agora. Então, irmãos, nós vamos nos santificando e Deus vai nos limpando através da sua palavra. Por isso eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Por isso eu preciso orar todos os dias. Por isso eu preciso adorar a Deus todos os dias. Porque o diabo, diz Apocalipse 12, do 10 até o 11, o diabo nos acusa todo dia diante de Deus.
ele tem observadores. Demônios observadores. Quem já ouviu falar disso? Quem não ouviu, está ouvindo. Sabe quando é que você passa num lugar e está pichado? Algumas caretas, alguns códigos, algumas coisas. Sabe o que é aquilo ali? Demônio observador. Que acompanha os pichadores. Irmãos, eles sobem. Eu fui em Fortaleza, eu fiquei horrorizado numa avenida tipo Anhanguera. Ela vai desde a praia de Iracema até nos Esquimbas, não sei quem conhece lá, Fortaleza. Irmãos, dos dois lados, nós fomos de ônibus, eu e a Dalva, fomos encontrar com um casal, que era aqui da igreja, está morando lá, para a gente ir para uma casa de praia deles lá. A avenida inteira, não tem um prédio, uma casa que não esteja pichado, de baixo até em cima. Tinha uns lugares lá que eu olhava e falava assim, como é que esses caras subiu ali? 3, 4 andar. Uma coisa de maluco. Eu sei como é que eles subiram. Capeta, no couro. É a única explicação. Tudo pichado, cada coisa, irmãos. Sabe o que é aquilo ali? Demônios observadores. Eu me lembro de uma vez que a igreja funcionava ali e tem uma esquina. A ruinha era na rua ali, Antônio de Moraes, na esquina de lá, na casa de um vizinho. Alguém passou e pichou, tipo uma careta. Eu estava orando lá dentro, Deus falou, vai lá fora e joga óleo naquele capeta e ora e quebra. Isso aqui foi mandado para observar vocês. Eu fui lá, irmãos, taquei óleo, orei, quebrei toda a influência maligna. Deixa eu falar para vocês, passou um pouco de tempo, o vizinho viu aquilo ali, foi lá e pintou. Eu acho que não foi 20 dias, foram lá e picharam de novo. Capeta doidinho para descobrir os segredos da igreja. Então, queridos, o diabo, segundo o Apocalipse, nos acusa dia e noite. Não dorme. Dia e noite. Aí, queridos, nós temos que buscar a santificação, lendo a palavra de Deus. Mas ler não só para conhecimento, ler para praticar, para se tornar santo, separado, para buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para ler e obedecer, sermos como Jesus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência. Irmãos, ele estava na sua glória. É a segunda pessoa da Trindade. Ele deixou a sua glória, tomou a forma de homem, para nos salvar, para nos vivificar, diz Paulo, para trazer vida, a vida de Deus para dentro de nós. Então ele não precisava obedecer ninguém. A única pessoa que ele obedecia era o Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo, segunda pessoa. Mas só que ele disse, eu e o Pai somos um. Em tudo. Aí ele tomou a forma humana. Ele teve que aprender a obedecer. Numa palavra anterior que nós falamos aqui, que Maria e José foi até o templo na Páscoa para adorar a Deus, e Jesus ficou para trás e procuraram por 3 dias, e ele estava lá no templo discutindo com os mestres. Aí no texto lá vai falar que aí foi só alegria. Maria falou, filho, por que você fez isso? Ele falou, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Aí, dito pelo não dito, como dizia minha mãe, pegaram as trouxas e voltaram. E a Bíblia diz que lá, ele era obediente em tudo aos seus pais. Ele aprendeu a obedecer. Ele descobriu
quando tomou essa forma humana, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus ordenou, só cabe a nós obedecer. Então diz aqui, olha, o que Deus espera de nós? Santificação, seguir a paz e a santificação, sem a qual nós não vamos ver a Deus. Deus odeia o divórcio, Deus odeia também, odeia o pecado e odeia a desobediência. O pecado de rebeldia, você vai ver lá no Velho Testamento, todas as vezes que se levantaram contra o governo de Deus. O pecado de rebeldia, você está tocando direto à autoridade de Deus, o trono de Deus. Quando você desobedece o seu pai, quando você desobedece a sua mãe, sua professora, alguém da cadeia de autoridade sobre a sua vida, você está desobedecendo direto a Deus. O juízo vem de imediato, não tem mais nem porquê. Por que Davi fez a mancada que fez? Matou primeiro, dormiu com Batseba, que era casada, ele tinha um caminhão de mulher, não precisava disso. Depois mandou matar o marido dela. Por que Deus o perdoou? É porque ele não pecou contra o trono de Deus. Davi era obediente a Deus. Ele pecou contra a santidade de Deus. Mas todo pecado tem a sua consequência. O que Deus falou para ele? O que você fez escondido, farão com você às claras. Foi o que aconteceu, o próprio filho dele fez essa presepada. Então, queridos, nós vamos nos tornando limpos, santos, puros, através da palavra. Jesus falou para os discípulos, vós já estáis, Romanos 8 também fala sobre isso, mas Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra de Deus vai nos limpando, vai nos tornando limpos. E nós também temos o sangue. 1 João 1, 7 e 9, até o 9, fala que o sangue de Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, papapá, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confessamos nossos pecados, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso, queridos, é ir nos tornando separados para Deus, santos para Deus. Isso é entender que Jesus nos resgatou, pagou um preço alto, e a partir de então, eu não posso viver e fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque eu era escravo do diabo, eu comprei, Jesus comprou, agora eu sou servo do Deus Altíssimo. Nós não temos direito, o nosso direito é não ter direito algum. Porque o diabo é terrível. O homem vivia debaixo do tacão do diabo, agora nós estamos debaixo do amor e da graça de Deus. O que Deus espera de nós é a santificação, é seguir a paz. Paulo diz, olha, no que depender de vocês, tem de paz com todos, com Deus e com todas as pessoas. Eu sempre agradeço a Deus pela salvação eterna. Porque Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Quem devia morrer sou eu. Eu é que sou miserável, pecador. De vez em quando eu lia Paulo lá, miserável homem que sou o pior dos pecadores. Eu ficava pensando, por que Paulo está dizendo isso? Hoje, já com 64 anos, eu sei o que ele estava falando. A vida é como um sopro, não vale nada. Só tem valor se estivermos em Cristo, vivificados em Cristo, se tivermos a vida de Deus em nós, porque a qualquer momento que eu empacotar, eu vou direto para o céu. Não tem purgatório, não tem atalho, o caminho é direto. A Bíblia diz que qualquer pessoa que morra, o anjo pega pela mão e leva. Hebreus.
Os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não estão aqui só para te guardar, te livrar, igual ele me livrou esses dias atrás, que eu caí de cabeça para baixo num poço lá, de mais de 3 metros de altura. Tinha tudo para me arrebentar. Eu acho que só arranquei a ponta de uma costela aqui, que não para de doer desde então, que eu vou dar uma olhada nisso. Mas eu caí de cabeça para baixo. Eu ia cair de cabeça para baixo numa pedra. Do nada, alguma coisa me virou no ar, irmãos. Primeiro eu não caí porque escorreguei. Eu não tinha a mínima chance de escorregar do jeito que eu estava. Me empurraram. Não tinha ninguém por perto. Não tinha nenhum parente lá para fazer isso. Se não tinha nenhum parente, então é o cão. Era o cão. Só porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aleluia. No ar eu virei, eu não sou ninja não, irmão, não joguei nenhuma estrelinha, não virei no ar não. Dá uma olhada para essa estrutura. Terrível, velha, acabada, 64 anos. Virei no ar, bati o ombro num pneu que estava lá embaixo, que a gente não via, estava debaixo da água. Bati essa costela aqui noutra pedra de cá e minha cabeça, eu bati lá no fundo. Então, queridos, como eu sou grato a Deus pela salvação em Jesus Cristo. E tenho, queridos, me esforçado e buscado a santificação, a paz com Deus. Jamais quero ser inimigo de Deus, eu quero ser como Abraão, chamado de amigo de Deus. Amém?